Segue-se agora a intervenção do Manuel Rainha. O Manuel Rainha é uma pessoa que eu pessoalmente não conheço, mas que tinha vontade de conhecer já há muito tempo, porque sei que está envolvido em vários projetos aqui na zona da Aroca e, portanto, já tive muito interesse em o conhecer, ainda na altura não se proporcionou. E agora estamos aqui sentados juntos, mas depois falaremos. O Manuel Rainha é licenciado em Gestão de Projetos e do Espaço Rural pelo Instituto Politécnico de Bragança e com uma pós-graduação em Gestão e Proteção e Socorro da Universidade Moderna. É técnico superior do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. É responsável pela gestão florestal no perímetro florestal da Serra da Freita e da Serra da Senhora da Mó e do Viso, e tem trabalhado nestas áreas e nestas zonas desde há alguns anos. Para além disso, é um técnico especialista em fogo controlado e em fogo de supressão. Mas, em relação ao Manuel Rainha, aquilo que me interessa mais, e agora é uma nota mais pessoal, é que quem teve a oportunidade de ver o trabalho que ele fez na Encosta da Palma, e eu digo na Encosta da Palma porque é aquele que me é mais próximo e que eu, ao passar por ali, via com frequência, um trabalho de ordenamento florestal, de limpeza do terreno, em que estava ali um exemplo, digamos, que poderia ser apresentado aí nos manuais daquilo que se deve fazer, portanto era de facto um exemplo vivo daquilo que se deve fazer, o empenho e o trabalho dele em conseguir esse resultado e que depois, infelizmente, o fogo não respeitou esse trabalho. Quando veio o incêndio, passou por ali, queimou-lhe tudo e ficou tudo destruído, como se não tivesse sido feito trabalho nenhum de prevenção. Bom, eu, se fosse comigo, era capaz de ficar destroçado, porque era um trabalho que foi feito e que foi destruído num ápice. Mas o engenheiro Manuel Rainha é homem de outra fibra e, portanto, se calhar, isto deu-lhe ainda vontade de fazer mais e melhor. E é nesse sentido que vamos ouvi-lo falar sobre o ordenamento florestal na Serra da Freita, aquilo que tem sido feito, que tem sido, enfim, um trabalho discreto, mas que é fundamental. Obrigado. Ora, muito bom dia e muito obrigado por estas palavras, a organização também, o convite que me foi feito. E a temática que trago aqui hoje tem a ver muito com uma área específica dentro daquilo que se faz na floresta, uma área que ocupa um espaço muito pequeno dentro daquilo que é a complexidade. Esta imagem que eu trago aqui vem muito nesse sentido. É uma imagem que não é uma geringonça, mas que traz aqui aquilo que parece ser e aquilo que é a realidade neste momento dos espaços florestais. É um complexo de ações que se desenvolvem e que supostamente, se desenvolvidas de forma articulada, conduziriam a resultados bem melhores do que aqueles que nós temos vindo a observar. E é isso que eu vou tentar agora explorar um pouco dentro da temática que me foi pedida, que é a gestão dos combustíveis. Ver se eu consigo. Qual destes? É este. Muito obrigado. Ora bem, eu trago 4 tópicos que tentarei aqui desenvolver um pouco para enquadrar a temática específica da gestão de combustíveis, falar ligeiramente sobre aquilo que é o histórico e a tipologia de incêndios, porque sem esta abordagem
digamos que é o diagnóstico que nós tentamos fazer do território para depois fazermos a nossa prescrição. Enquanto técnicos florestais, temos necessidade de fazer também um diagnóstico ao território, um diagnóstico ao fogo, para depois fazer a prescrição. Essa prescrição assenta essencialmente sobre estas duas figuras que irei desenvolver aqui, a figura da faixa e a figura do mosaico. São termos técnicos e depois irei desenvolver para enquadrar melhor a questão. O outro tópico é a temática do uso do fogo. Temos aqui, estamos a falar de uma zona de serra, uma zona de montanha, com pastorícia, com caça, e associado àquilo que é o uso do fogo técnico, temos também, convivemos muito bem com aquilo que é o uso do fogo tradicional na serra. E por fim, para concluir, irei lançar aqui algumas questões que têm a ver com a sustentabilidade desta estratégia de gestão de combustíveis. Até quando é que poderemos levar para a frente esta estratégia concertada entre o uso do fogo técnico e o uso do fogo tradicional, dando já aqui uma ideia de que sem a combinação destes dois, pois o ónus que vai sobrar para os organismos estatais, aquilo que depois terá que ser feito e assumido pelos organismos estatais, sem a ajuda deste uso do fogo tradicional, será seguramente muito maior. Para tentar perceber um bocadinho porque é que a temática da gestão de combustíveis é para mim, um ponto-chave da questão dos incêndios, eu deixo aqui a estatística desde 1980 até 2016. E como podemos observar, temos vindo a assistir a um crescente da área ardida, culminou em 2013 e 2005 com 2 anos catastróficos. Sendo que depois, a partir de 2006, já com um Plano Nacional de Fogo, um Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios aprovado, aquilo que se constata é que a tendência da área ardida abrandou, mas neste momento a tendência é para crescer. Relativamente às ignições, aquilo que nós observamos é que a tendência é para diminuir. Ou seja, teremos num futuro cada vez menos ignições, mas cada vez incêndios com maior área, mais complexos. A questão que se coloca não é saber se vai haver fogo. A questão que se coloca, e é esse o princípio com que nós aqui trabalhamos, não é saber se vai haver fogo, é saber quando é que vai haver fogo. O fogo é certo aqui. Em climas mediterrâneos, nós temos que perceber e temos que entender que temos que trabalhar com o fogo e estes fogos, como vimos ali, são cíclicos, estas crises são cíclicas e nessa perspectiva temos que preparar para fazer face a essas crises e tendo em conta estes ciclos que normalmente neste território o ciclo do fogo neste momento está a cada 7 anos temos uma crise. Outra questão importante para perceber porque é que a gestão de combustíveis pode fazer a diferença relativamente a outras estratégias tem a ver com o seguinte, o que se passou este ano e que já se passou noutros anos críticos. Vejam, por exemplo, que 63% da área ardida concentrou-se em 4 distritos. Ou seja, há uma concentração espacial. Consequências. Colapso. Há imediatamente uma grande concentração de incêndios num espaço, num território como este, e leva a que o dispositivo entre em colapso muito rapidamente. Se associarmos a esta concentração espacial uma concentração temporal, ou seja, 61% do que ardeu foi entre 6 e 12 de agosto, percebemos aqui que também é outra questão que leva rapidamente ao colapso do sistema. Feitas as contas assim de forma muito rápida, qualquer coisa como 14 mil hectares dia.
não temos dispositivo para fazer face a esta dimensão de valores. 14 mil hectares por dia é qualquer coisa de significativo para aquilo que é a nossa capacidade de resposta. Quando olhamos aqui para baixo e tentamos perceber a equação do problema, aquilo que nós vemos nesta equação é que temos aqui dois fatores sobre os quais não temos controle, a meteorologia e a topografia, e depois temos aqui dois fatores nesta equação, que é a ignição e os combustíveis, são dois fatores sobre os quais nós podemos atuar. E é aqui que nós concentramos os nossos esforços. Por um lado, tentar reduzir as ignições, e aqui uma chamada de atenção para a questão das ignições nos dias críticos, ou seja, o nosso esforço tem que ser muito incisivo nestes dias. Nós temos capacidades para perceber e para definir estes dias com uma antecedência razoável, ou seja, há 4, 5 dias da entrada destas situações sinóticas, nós temos essa capacidade de prever estes dias. Que dias são estes em que nós temos que eliminar as ignições, e é aqui que deve ser feito esse esforço. Depois temos os combustíveis, que é a outra parte, a outra componente da equação que nos permite, e é sobre esta que é necessário trabalhar. Tentando enquadrar um bocadinho esta temática da gestão dos combustíveis, em termos de Plano Nacional de Defesa da Floresta, um parênteses. Tem-se ouvido falar muito pouco deste instrumento. Este instrumento, o Plano Nacional de Defesa da Floresta, veio na sequência dos anos trágicos de 2003 e 2005 e, basicamente, este Plano Nacional pretendia, para além de criar alguma doutrina na atuação das instituições, também organizar e articular a atuação dos organismos, dos diferentes organismos que atuam em matéria de defesa, de prevenção e de combate a incêndios. E este plano estava organizado em 5 eixos. Peço desculpa. Era isto para andar para trás. Deveria ter sido no outro. É aqui? Neste. Neste. É o próximo. Não é este? Não, o que está a passar numa caneia. É este, ok. E agora para começar? E para começar? Sim. Olha, cá está. Peço desculpa que isto é um bocadinho diferente. E, na verdade, esta matéria da gestão de combustíveis é matéria que está fixada e que é tratada neste primeiro eixo, com este nome pouco comum, que significa aumento da resiliência do território face aos incêndios florestais. No segundo eixo, aquilo que era previsto e o conjunto de ações que estão definidas aqui, o conjunto de ações tendentes a reduzir o número de ignições. Surge depois no terceiro eixo a questão da melhoria da eficácia do ataque e da gestão. E no fundo aquilo que se pretendia é que a atuação dos organismos seguisse esta lógica, ou seja, há de certa maneira uma compartimentação das ações, mas que no fundo estas ações, depois levadas para o terreno, fossem levadas de forma articulada. Para ter aqui uma ideia daquilo que está previsto neste primeiro eixo, há 3 medidas essenciais. A primeira, que dizia respeito à integração de políticas e de legislação, tem-se falado aqui muito da mudança e de mais legislação, pois todas estas mudanças e cada vez que há uma crise como a de 2016, sai mais um conjunto grande legislativo
e tudo isto feito muito em cima dos acontecimentos faz com que a produção, esta produção em grande quantidade de legislação, acabe depois por não ter qualquer eficácia, por incapacidade de a aplicar, falta de recursos, e daí a necessidade realmente de ter algum cuidado com este tipo de medidas contínuas de produção de nova legislação. Depois temos as questões ligadas à gestão florestal, que ontem aqui foram abordados. Dentro deste contexto, aquilo que era previsto dentro do Plano Nacional era, por exemplo, a implementação do modelo de ZIFs nos territórios, para promover a gestão ativa, a gestão agrupada, e depois temos aquilo que, já devia ter parado, aquilo que está mais associado à temática que venho aqui desenvolver, que é a questão das redes de faixas e de mosaicos de gestão de combustíveis. Isto eram as medidas mais emblemáticas deste primeiro eixo que estava previsto no Plano Nacional. Temos depois o segundo eixo, que tinha a ver com a redução das incidências, e neste segundo eixo, aquilo que efetivamente teria que trabalhar de forma em sintonia deveria ser logo à partida pela identificação das causas e das motivações dos incêndios. É outra problemática que nós temos, é que muitas das vezes as ações que são dirigidas para este objetivo de reduzir ignições, muitas delas carecem efetivamente de uma boa base relativamente à identificação das causas e das motivações. E é frequente, no pico do calor dos incêndios, nós ouvimos aqueles chavões do incendiário e dos grupos organizados de incendiários. Isto nós técnicos que estamos no terreno e muitas vezes percebemos e estamos por dentro daquilo que são as causas e as motivações que têm os incêndios, em particular nas áreas de montanha, ficamos um bocadinho constrangidos com este discurso constante relativamente a um bando de gente organizada que está aqui para destruir a floresta. Nós, aquilo que temos vindo a observar é que há um conjunto de comportamentos negligentes e que este discurso das pessoas organizadas acabam por desviar as atenções daquilo que são realmente as causas e as motivações dos incêndios nestes territórios, e se nós não temos este diagnóstico bem feito daquilo que são as causas, é óbvio que depois a prescrição, as medidas que vêm para resolver o problema ficam enviesadas, ou seja, se nós na Serra temos causas que estão associadas à renovação da pastagem, obviamente que as medidas que devem ser direcionadas para essas causas não têm nada a ver com causas que têm a ver com o incendiarismo, não é? E se nós falharmos nestas análises, obviamente vamos depois falhar em tudo o resto. Relativamente ao terceiro eixo, já um bocadinho mais complexo e que eu abreviaria rapidamente, aquilo que se pretende na melhoria do ataque, da eficácia do ataque, tem a ver muito com a articulação, primeiro, entre a vigilância e a detecção, rápida detecção, rápida comunicação, rápida primeira intervenção e rápido, no caso da primeira intervenção falhar, rapidamente passar à fase de ataque ampliado e, no final, melhorar a eficácia dos ataques. No fundo, isto tudo encadeado produziria, então, resultados objetivos na redução da área ardida. Vendo isto que eu aqui falei de outra forma, nós designamos todo este conjunto de ações que estão distribuídas por vários eixos. Nós também costumamos representar isto dentro daquilo que nós chamamos o ciclo dinâmico da defesa da floresta contra incêndios. Este ciclo está repartido em 4 partes essenciais: a prevenção, a pré-supressão, a supressão e depois a recuperação da área ardida. Dentro da prevenção temos aqui este conjunto de ações essenciais, desde a civicultura à gestão de combustíveis, informação e fiscalização. Essencialmente, esta fiscalização na tentativa de reduzir as ignições, ou seja, prevenir ignições. E depois temos este conjunto de intervenções. Ora bem, aquilo que se pretende é que isto tudo
seja desenvolvido de uma forma articulada. Para que isto seja desenvolvido de uma forma articulada, existem os instrumentos de nível municipal, que são os planos municipais de defesa da floresta, que contêm o conjunto de ações que são desenvolvidas e que definem os responsáveis por essa execução e a forma como essas intervenções são articuladas no terreno. Focando agora no território concreto, que é o perímetro da Serra da Freita. O histórico de incêndios esta análise dá-nos esta perspectiva. Realmente, há períodos em que praticamente os incêndios não se fazem notar e depois acabamos por ter anos, chamados anos críticos, anos que nos vêm, de certa maneira, comprometer todo o trabalho que desenvolvemos nos anos anteriores. E nós vemos aqui, 2005 foi um ano atípico, com cerca de 1.500 hectares ardidos, o que significa perto de 30% da área do perímetro, ou seja, 30% do território é consumido em 2005. E depois temos 2010, outro ano crítico, cerca de 25% da área ardeu, um quarto da área ardeu, e 2016, 2/3 da área ardem. Se estes 2 anos já foram anos traumáticos, não vale a pena classificar 2016, não é? Isto redunda, no final, feitas as contas de 90 até 2016, qualquer coisa como 464 hectares, o equivalente a praticamente 7% da área ardida ao ano. 7% da área ardida ao ano. É qualquer coisa de significativo, quando estamos a falar desse tipo de... chegamos a estes valores. Por aqui se vê, e só aqui estão representados os incêndios superiores a 500 hectares, não é? A capacidade de encaixe que este território tem para grandes incêndios. Este território realmente está vocacionado para já dá muito que este território está vocacionado para absorver grandes incêndios, para desenvolver grandes incêndios. Quando nós começamos a estudá-los, ou seja, dizem as normas, quando temos um grande problema, a melhor maneira é partir esse grande problema em pequenos problemas e estudar e tentar resolver por partes esse grande problema. Quando nós vamos estudar os incêndios, nós tentamos perceber se há algum padrão que permita perceber bem como é que estes incêndios se desenvolvem, em condições é que eles se desenvolvem, para assim depois tentar arranjar soluções para contrariar estas tendências e estes comportamentos. E aquilo que nós vemos é que, efetivamente, isto que está aqui, nós designamos, isto é o perímetro dos incêndios, e aquilo que nós observamos é que temos, de certa maneira, na zona norte do perímetro da serra, na encosta virada à Aroca, nós temos incêndios cíclicos, incêndios estes que acabam todos por ter uma configuração muito semelhante. E isto explica-se de uma forma muito rápida, dizendo o seguinte, é que se tudo se mantiver como dantes, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Ou seja, naquela equação que nós há bocado observámos, que o fogo é o resultado da combinação dos combustíveis, do relevo e da meteorologia, ou seja, se estas condições se mantiverem, e o relevo não muda, como sabemos, não é? Os combustíveis crescem e a cada ciclo de 7 anos a carga de combustível atinge o seu ponto de ignição, atinge o seu ponto de ótimo. A carga que temos ao fim de 7 anos já permite o desenvolvimento de grandes incêndios. Basta que surjam as tais situações meteorológicas que há pouco foram explicadas, que é a entrada da corrente leste, pois os incêndios acabam por fazer sempre o mesmo percurso, desenvolverem-se praticamente da mesma forma como se desenvolveram em anos passados. Ora bem, sabendo isto, estaremos então em condições de realmente desenvolver uma estratégia. A estratégia é esta que tem por trás pensamentos. E que pensamentos são estes? Quando nós estamos a falar em gerir combustíveis.
aquilo que nós queremos quando fazemos a gestão de combustíveis, no fundo, é reduzindo a carga, queremos tirar intensidade ao fogo. Ou seja, tirando intensidade ao fogo, estamos a criar condições para que o ataque possa ser desenvolvido de forma mais eficaz e de forma mais segura. Este é o princípio que nos guia relativamente à gestão de combustíveis, é tratar os combustíveis, fazer tratamentos, já vamos ver como, de maneira a retirando carga, baixando a carga, baixamos a intensidade. Os valores que estão estabelecidos em termos da capacidade de ataque dos meios fixam-se em termos de comprimento de chama em 2,5 metros e em termos de velocidade de propagação, os limites de atuação dos meios de combate estão estabelecidos entre os 50 e os 150 metros hora de progressão do fogo. Ou seja, estes são os limites que nós sabemos que os meios conseguem trabalhar. Para conseguir que o fogo se desenvolva dentro destes limites, então fazemos os tais tratamentos. E isto é importante perceber agora, sabendo isto, é importante então perceber onde é que estes tratamentos, onde é que têm de ser feitos para permitir uma atuação eficaz da parte do combate. Vemos aqui algumas imagens daquilo que eu acabei de referir, ou seja, fogos dentro da capacidade de ataque. Esta imagem é aqui junto aos viveiros da Granja. Isto é um incêndio, isto é em consequência do incêndio, e o que nós vemos aqui, uma chama baixinha que se desenvolve debaixo de um povoamento de bétulas. Ou seja, neste caso, fruto de termos esta composição florestal, uma espécie pouco inflamável, e que foi alvo de uma intervenção tentando quebrar a continuidade vertical, fruto desta intervenção, nós criamos condições para que o combate possa entrar dentro da mata e possa fazer uma atuação eficaz e segura. Vemos aqui outra situação em que, fruto de, neste território, a carga não ser demasiado alta, a carga de combustível, ou seja, as toneladas que temos de combustível por hectare não ser demasiado alta, permite com que o ataque possa ser feito, inclusive, com ferramenta manual. Engenheiro Rainha, já agora peço-lhe. Sim. Temos mais 5 minutos. Obrigado. Já ultrapassamos o tempo, mas Okay. temos mais 5 minutos, sabemos que tem coisas importantes ainda a dizer. Do lado direito, vemos um fogo que está completamente fora da capacidade de ataque. Ou seja, isto é na zona da Serra da Freita, em concreto em Gestoso, e por aqui vemos, e realmente fogos com estas características não permitem qualquer tipo de atuação, nomeadamente de ataque direto. As características da serra são estas, e não vale a pena mudá-las. Este é apenas um exemplo daquilo que acontece cada vez que um incêndio vem do lado de telho e sobe à pena amarela e depois continua a sua progressão ao planalto da serra. Este é apenas uma imagem daquilo que é as condições, em que condições é que estes incêndios aqui se desenvolvem. E aquilo que nós vemos é que, na verdade, o arranque do fogo, e foi este o percurso que este grande incêndio fez de telho para a zona da pena amarela, este tipo de terreno associado à meteorologia e aos combustíveis faz com que estes fogos possam atingir cerca de 3.000 metros hora. Isto é qualquer coisa como 5 vezes, 4 vezes a capacidade, superem 4 vezes a capacidade de ataque dos meios. Isto é importante dizer porque muitas das vezes culpa-se os bombeiros de não terem atuado, de não terem estado, não se terem colocado nos sítios certos, e na verdade muitas destas discussões devem ser vistas a este nível, ou seja, olhar de forma fria
e objetiva para as condições de propagação do fogo, nomeadamente pela intensidade e pela velocidade, e perceber se elas estão ou não dentro dos parâmetros considerados seguros para se poder fazer o ataque. Falámos em velocidade de propagação, deixo aqui um exemplo em termos já daquilo que é a intensidade do fogo medido pelo comprimento de chama e aquilo que nós aqui observamos, e estamos a ver aqui, isto não é um incêndio, isto é uma ação de gestão de combustíveis feita com fogo controlado na zona do Vidoeiro, e nós com facilidade vemos que fazendo este tipo de intervenções dentro daqueles dias que nós consideramos serem dias seguros para fazer fogo controlado, mesmo esses dias, nós percebemos rapidamente que não se deve brincar com o fogo. O fogo neste território, com este tipo de combustíveis, mesmo, e vejam, uma vegetação que terá cerca de 50 centímetros de altura, vejam a intensidade que é desenvolvida nestes territórios. Ora bem, estratégias. Estratégias realmente para tornar o território mais resiliente, estratégias para tornar o combate mais seguro e mais eficaz. Basicamente, nós técnicos temos duas formas de atuar no território. Uma, através da construção de faixas, aquilo que nós designamos de tratamento lineares, tratamentos em linhas, e uma segunda estratégia que é o tratamento em área, aquilo que é normalmente designado por tratamento em mosaicos. São as duas formas que se podem trazer para o terreno. Importante aqui perceber o seguinte, que esta forma de tratamento linear tem um objetivo, é feita com um objetivo, cada vez que há um incêndio, que é confinar o incêndio dentro dessas barreiras que são construídas, dentro dessas zonas tratadas. O mesmo já não se passa com os tratamentos em área. Os tratamentos em área normalmente são feitos em zonas estratégicas e são direcionados para tirar potencial de desenvolvimento ao incêndio. O que é isto, tirar o potencial? Os incêndios, normalmente, as pessoas sabem-no aqui, quando entram em linhas de água, em vales encaixados, os incêndios tendem a progredir em ambas as encostas. Ou seja, se nós fazemos um tratamento estratégico, por exemplo, no fundo do vale ou ao longo da linha de água, de uma linha de água, aquilo que se pretende é que esse incêndio fique confinado a uma das encostas e não acabe por passar e progredir nas duas encostas. E para isso nós normalmente desenvolvemos esta estratégia de tratamento mais em mosaico para fixar esses territórios e compartimentar esses territórios para tirar o potencial de crescimento aos incêndios. Podemos ver então aqui no terreno como é que essa estratégia está a ser implementada. Claramente nós vemos aqui as tais estruturas lineares, esta estrutura, designada por rede primária, tendo depois aqui complementarmente mais estas secções, e o objetivo, como eu disse, desta estratégia linear é fazer o encaixe dos incêndios que historicamente progridem de leste para o oeste. Ou seja, qualquer incêndio que possa deflagrar neste território, o objetivo é que este incêndio fique confinado nesta infraestrutura e por aí adiante. Ou seja, esta infraestrutura toda ela está concebida para incêndios como este que ocorreu em dia 8 de agosto, incêndios que progridem de leste para o oeste. A outra estratégia, aquilo que nós chamamos o tratamento em mosaicos, é uma estratégia que está direcionada para satisfazer as necessidades da pastorícia, essencialmente, e da caça. E é aqui que eu também gostava de focar, que é o seguinte: tem-se falado muito se realmente as pessoas são ouvidas, se na formulação das políticas, na formulação das estratégias, há lugar ou não à participação e à discussão com as pessoas que conhecem o território, as pessoas que vivem no território. E este plano
nesse aspecto, não tem deixado de fora essa componente de tentar envolver o máximo os atores que estão no território. Se por este lado, em termos de estrutura linear, o nosso pensamento é todo ele muito técnico, baseado no comportamento do fogo, na simulação do comportamento do fogo, na procura dos melhores sítios para desenhar esta rede, né, em termos de orografia, a existência de caminhos para podermos estar lá presentes. Se aqui temos toda essa componente técnica, na parte de mosaicos, essa componente técnica é substituída mais por uma componente de relações de proximidade com as pessoas, ou seja, a definição destes locais de queima é feita através da auscultação das pessoas que têm necessidades para a pastorícia. Devo dizer que não é fácil esta aproximação. Eu trabalho há 6 anos no desenvolvimento desta estratégia, com o colega aqui Amorim e com outros colegas, e devo dizer que esta estratégia foi muito fácil, foi pegar no computador, ir ao terreno, desenhar as faixas e começar. Esta não, esta estratégia de queima de blocos começou com provocações, ou seja, a nossa relação com as pessoas não é fácil, não é? Compreendam-me bem, eu se chegar ao pé de alguém na serra e dizer assim, então onde é que você precisa de queimar? E as pessoas dizem assim, ele quer-me apanhar. Com uma pergunta destas, ele está a tentar ver se sou eu que ando a queimar e com isto é um passo para, não é? Por isso, a estratégia foi provocar, ou seja, nós entramos na área de conforto destas pessoas, nas pessoas que normalmente usam o fogo para a renovação de pastagem, e fomos lá e queimámos naquilo que normalmente é o espaço deles. Queima hoje, queima amanhã, e com o tempo ganhamos uma relação de proximidade neste momento estamos a trabalhar aqui na Felgueira com 40 vacas, não com as 40 vacas, mas estamos a trabalhar e não me enganei, eu vou-vos explicar porque é que estamos a trabalhar com 40 vacas. Já está. Mas gostávamos muito de continuar a ouvir. Teremos, possivelmente, noutra ocasião, a oportunidade de ouvir sobre estas e outras coisas, mas estamos muito atrasados. Acabei agora mesmo. Sim. Só para terminar, só para este esclarecimento de que estamos a trabalhar com as vacas. Porque, na verdade, nós aqui temos são cerca de 40 vacas na Felgueira, e depois temos aqui 2 rebanhos nesta zona central e temos aqui outro rebanho. E, na verdade, o trabalho que tem despertado mais interesse e aquele que realmente me tem motivado mais aqui é efetivamente esta componente dos mosaicos e não tanto das estruturas lineares, um pouco daquilo que vem para dar corpo ao Plano Nacional. E é isso que neste momento estamos a fazer, é reforçar esta componente de mosaicos, a trabalhar para a renovação de pastagens. É essa a nossa linha agora de trabalho. Temos já pedidos, ou seja, temos agora pedidos aqui de caçadores para esta área, para fazer queimas nesta área, e os próximos passos vão ser nesse sentido, reforçar esta estratégia do mosaico, muito para satisfazer as necessidades. E porquê? Porque realmente com o mosaico nós conseguimos reduzir a área ardida, ou seja, implementando estas estruturas em sítios certos, reduzimos a área ardida e reduzimos as ignições. Porquê? Porque essas necessidades de renovação de pastagem ficam satisfeitas com este tipo de intervenção. E por aqui me fico. Muito obrigado. Obrigado.